Fala galera, aqui é Giovana mais uma vez. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse vídeo, algo simples, algo que nós já conhecemos, mas que às vezes nós precisamos ser lembrados pelo Espírito Santo no nosso dia a dia. Essa palavra que eu quero trazer para nós se encontra no Salmos de número 73, versículos 14 ao 16, e diz assim: Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O que está acontecendo aqui nesses salmos? O salmista Asaf, que é um salmista muito conhecido, ele tem salmos muito lindos, ele também foi uma figura muito importante na Bíblia, se nós pararmos para ler a sua história. Mas aqui o salmista Asaf, ele estava passando por um processo difícil. Sabe aquele momento em que as lutas são tão grandes, as aflições são tão pesadas, doídas, que a gente sente como se a alma não tivesse mais força, as nossas orações são só lágrimas, a gente parece que já levanta sofrendo com dor. Era como se Asaf estivesse nessa situação. E ele nos deixou esse salmo lindo. Os primeiros versículos, os primeiros versos desse salmo, ele parece que está um pouco indignado com Deus, sabe? Ele diz, poxa Senhor, eu vejo os inimigos prosperando, eu vejo pessoas que não obedecem à tua lei se dando bem, e isso e aquilo, e me parece que eu estou sendo afligido, parece que eu vou vacilar, parece que eu não sou tão abençoado. Mas ele reclama, ele questiona com Deus todos esses primeiros versículos até o versículo 16, mas no versículo 17 ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. E depois ele continua nos versículos, por exemplo, no versículo 22 a 23, ele diz que Deus está com ele. Depois diz que os inimigos, aqueles que não têm ao Senhor, eles tropeçam, eles caem, mas quem tem a Deus é firme, é seguro, Deus é proteção. Mas Asaf só teve essa percepção de Deus e do valor que ele tinha diante de Deus depois do versículo 17, quando ele diz que entrou no santuário de Deus. Ou seja, ele disse que nesse momento em que ele questionava, nesse momento em que ele duvidava da bondade e do amor do Senhor, ele decidiu entrar na presença de Deus. E depois que ele entrou na presença de Deus, ele se sentiu amado, ele se sentiu cuidado e viu que tudo aquilo que parecia prosperidade para os ímpios eram apenas coisas vãs. O que Deus me toca para dizer aqui nesse vídeo é: talvez você esteja passando por um processo, eu já passei, por uma situação em que você não esteja enxergando o seu valor, não esteja enxergando a bondade de Deus. Parece que você chega em casa todos os dias e não tem paz, os teus sonhos não vão para frente, o teu ministério não avança, parece que você está estagnado sempre no mesmo lugar. Se eu puder te dar um conselho, se o Espírito Santo puder falar através da minha boca para você nesse momento entre na presença de Deus, se achegue a Deus. Não procure primeiro alguém para te ajudar, não procure primeiro um conselho, é bom sim, mas procure primeiro se achegar a Deus. Aquele que no Salmos 33 é dito que formou os nossos corações. E se Ele formou os nossos corações, Ele nos conhece. Ele sabe cada dor, Ele sabe cada processo, Ele sabe cada momento. Ele não é um Deus que gosta de ver os seus filhos sofrerem, pelo contrário, Ele é um Deus que gosta de enxugar as nossas lágrimas. Em Juízes capítulo 6, Gideão, ele estava tão afligido, ele estava tão desesperançoso, que o próprio anjo do Senhor chega para ele e diz palavras boas, diz que viu coisas boas nele, e ele meio que não acredita, porque a situação não era favorável. Mas o anjo do Senhor disse que ele tinha valor. Deus poderia prometer muitas coisas para Gideão naquele momento, mas primeiro ele lembrou a Gideão o valor que ele tinha, porque o inimigo tenta a todo momento nos deixar em dúvida se Deus realmente é bom conosco, se Deus realmente nos ama, se nós realmente temos valor. Mas eu quero te lembrar hoje, você é alguém de valor para o Senhor.
Faça como Daniel quando recebeu a notícia de que não poderia mais orar, senão ele iria para uma cova. Ele poderia gritar, ele poderia buscar ajuda com o rei, ele poderia reclamar, ele poderia sair correndo pelas ruas, mas não, ele foi até a presença do Senhor. Seja na dor, seja na dificuldade, na aflição, você não se sente amado, não está entendendo o que está acontecendo, vá para a presença do Senhor. E eu creio que perspectivas serão mudadas na tua mente, esperanças nascerão em seu coração, sonhos se renovarão, porque a presença do Senhor muda tudo. Amém? Fica com Deus e até a próxima.